Muito boa noite, com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje é a última reunião em fevereiro, na sexta-feira, né? E com isso é a nossa reunião de esclarecimento de dúvidas. Vamos aproveitar essa oportunidade. Quem ainda não fez a sua pergunta e quiser, pode se dirigir lá na frente, né, com a Mara, e pegar um papel, uma caneta, né, e fazer a sua pergunta. E vamos então, já nesse início, procurarmos nos interiorizar, nos harmonizar, para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de procurarmos entender sobre as leis de Deus, sobre as suas leis, à luz da doutrina espírita, para que possamos, Senhor, quando daqui partirmos, estarmos um pouco melhores, termos aprendido um pouco mais nessa escala evolutiva. Abençoa-nos em nossos propósitos, Senhor, e que essa nossa reunião possa transcorrer em clima de bastante aprendizado para todos nós. Graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Zé Manuel. Queridos irmãos, muito boa noite. Já até puseram o Globo aqui, ó. Foi eu. Eles têm até me chamado de Zé do Globo, porque diz que eu vivo envolvido com o Globinho. Tem pessoas até que gostam mais do nosso programa na televisão, porque eu faço assim no Globinho, do que propriamente pelo programa. Eles lembram do Globo. Aí esses dias eu encontrei, foi essa semana eu encontrei com uma família na rua. Foi numa festinha aqui no Espaço Livre. Aí a pessoa, para me apresentar, falou: "Você é aquele que roda o Globo, que você gosta na televisão." Por quê? É porque eu gosto de minimizar o Globo. Eu gosto de pegar a Terra e mostrar que a Terra não é nada no universo. Isso aqui é um micro-organismo em se tratando de universo, de infinito. E nós aqui, vocês imaginem, né? Nós aqui, um pontinho insignificante. Nós, quer dizer, o próprio planeta, o próprio país, o próprio Brasil já é pequeno, apesar de ser um país quase continental, ó. O estado do Rio aqui na pontinha e nós aqui. Então vejam que é importante a gente observar isso para entender a grandeza da criação de Deus, não é? Nós não podemos, como ensinam as outras religiões, nós não podemos admitir que o planeta Terra é a única morada criada por Deus para que os espíritos, inteligência, como nós, como todos os que estão encarnados, venham para aqui, depois morram aqui numa única vida para ter definida a sua eternidade. O Espiritismo vem romper esses dogmas de fé cega, vem romper com isso, para a gente ter liberdade de pensamento, para a gente viajar em pensamento, para a gente sair realmente daqui. Isso é muito pequenino. Eu não sei se foi Sueli ou Terezinha, mostrou aqui há pouco tempo no telão uma relação da Terra, depois do Sistema Solar, depois da galáxia, depois de outras galáxias, e foi mostrando, para mostrar que isso aqui desaparece, o sistema solar desaparece em relação à Via Láctea, em relação à galáxia. Então, eu gosto de mostrar, sempre fazer referência ao globo, para destacar que nós não somos daqui, nós estamos aqui. E nós estamos aqui de passagem, rumo a outras moradas. À medida que nós vamos evoluindo aqui, diz lá, a Valéria até falou sobre isso numa das últimas reuniões, a questão 172 ou 173, me parece, à medida que nós vamos evoluindo aqui, nós vamos saindo daqui para mundos melhores. E aqui vão ficando os espíritos que ainda permanecem agarrados ao mundo. Nós vamos ficar aqui o tempo suficiente para nos desapegar do mundo. E desapegar do mundo é começar a ter uma vida mais espiritual. É começar a não fazer questões materiais, não fazer briga por todas as coisas do mundo, como normalmente nós fazemos. A gente, quando reencarna num planeta desse, num planeta como o planeta Terra, pela nossa inferioridade, a primeira coisa que nós já somos induzidos, já somos ensinados a fazer,
É nós estudarmos para ter uma profissão que se ganhe muito dinheiro, para nós termos 3 coisas: fama, o dinheiro e o poder. E isso nos envaidece, isso nos agrada muito, pela nossa inferioridade, nós termos fama, dinheiro e poder. As pessoas não se formam normalmente atendendo às suas vocações. As pessoas procuram se formar, ter uma formação que lhes dê dinheiro, fama e poder. São muito poucos os que fazem pela vocação. Não, eu quero ser cabeleireiro. E vai ser cabeleireiro. Alguém pode dizer: poxa, mas você tem chance de ser um médico, um engenheiro, você tem chance de ser um economista. Mas não, eu quero ser cabeleireiro. E o cara vai ser cabeleireiro. Ah, eu quero ser violonista. Ele vai ser violonista. Essas são as decisões vocacionais que realmente realizam as almas. O indivíduo tem que ser feliz pelo que ele é e não pelo que ele tem, pelo que ele conquista em satisfação emocional, pessoal. Faz com prazer. Hoje nós vimos na Ana Maria Braga, ela mostrando uma pedreira, uma mulher que é mestre de obras. Então ela assenta tijolos, ela organiza as obras, ela tem uma atividade, hein? Ela é chefe, né? Sim, mas ela chegou lá, não é? E por quê? Porque ela disse que é o que ela adora fazer, ela ama aquilo, ela gosta de fazer aquilo. Imagine uma filha chegar para o pai e falar: papai, eu quero ser pedreira, eu quero trabalhar na construção civil. Tu é louca? Você tinha que ser, então vai fazer engenharia. Eu falei: não, mas eu quero trabalhar assentando tijolos, eu quero trabalhar como pedreira. Quer dizer, essa mulher foi lá na Maria Braga hoje realizada, feliz da vida, realizada. E faz mesmo, ela consertou um piso lá para uma mulher, foi lá na casa da mulher para consertar um piso e mostrou como é que ela poderia fazer, etc. Tem conhecimento a respeito do assunto e é feliz com aquilo. Então, nós na Terra somos induzidos a fazer aquilo que o esquema já está montado. A Terra está montada. Todo mundo que está aqui. Essa semana foi notícia, muitas vezes notícia nos jornais, na televisão, a respeito da guerra no Afeganistão. Os Estados Unidos mandou vir, o Obama está mandando vir 10 mil soldados do Afeganistão. Acho que vai mandar ano que vem mais 30 mil. Estavam falando o custo da guerra do Afeganistão: 10 bilhões de dólares por mês. 10 bilhões de dólares por mês a guerra no Afeganistão. Claro que a vinda desses soldados para os Estados Unidos é um outro problema, porque a guerra é um emprego. A guerra é um emprego. Então, à medida que eles vão desativando da guerra, eles vão trazendo desempregados para os Estados Unidos para competir com os outros que já estão lá, com imigrantes ilegais e etc., aumentando o problema. Tudo numa humanidade mal educada, mal formada, uma humanidade direcionada a 3 coisas: a fama, o dinheiro e o poder. E nós ficamos bobeando com isso, nós ficamos perdendo tempo com isso, nós ficamos perdendo tempo atrás de status, atrás de aparência. Nós temos que ser importantes, ou pelo menos aparentar ser importante, né? Muita gente não consegue ser importante naturalmente, então procura ser importante artificialmente, procura andar com roupas exóticas, procura se exibir, estar em tudo quanto é festa, estar em tudo quanto é lugar. São as ilusões e as bobagens, as tolices que nós como espíritos ainda inferiores acalentamos. É difícil as pessoas se preocuparem realmente com o que importa, com o que interessa, que é com o seu íntimo, que é com o seu ser. Quantas vezes a gente vive com pessoas que aparentemente são nossas amigas, estão junto com a gente, mas elas estão com a cabeça completamente diferente. Completamente diferente. Você está pensando para o norte, ela está pensando para o sul. Às vezes está te observando com uma certa inveja, uma certa vontade de ser melhor do que você, ou ter o que você tem. Tolice, bobagem, burrice até. Nós, com a informação espírita que temos particularmente nós que nos temos espírita, nós temos que, com essas informações, limpar essas coisas do nosso coração, limpar essas coisas da nossa alma, para nós sermos normais. E dentro de uma diretriz, de um caminho de simplicidade, de humildade,
e de solidariedade, nós cumprirmos a nossa tarefa, cumprirmos o nosso papelzinho na vida. Nós não nascemos para ser presidente da República. Se tivéssemos nascido, já estaríamos no rumo, no caminho, não é? Para alguém com pretensões de ser um dirigente máximo de uma nação, ele aos 15, 18, 20 anos já deve estar no rumo de conquistar aquela postura, aquela posição. Mas nós comuns, não nascemos para isso. Mas, no entanto, a nossa vida não é perdida por isso. Nós, como simples varredores de rua, podemos desempenhar um papel muito mais importante em favor da nossa alma como varredor de rua do que um espírito como presidente da República, como um ministro de Estado, como um prefeito de uma cidade ou um governador de um estado. Porque todo o benefício é pessoal, tanto como varredor de rua, como presidente da República. E esse valor pessoal, ele pode, numa função social inferior, ele pode trazer para si muito mais benefícios do que numa posição social superior de um presidente, de um ministro, de um governador, de um juiz, de um desembargador, que poderá, nessas funções de alto nível social, estar se comprometendo, arranjando problemas que estarão atrapalhando ainda mais o seu desempenho e a sua felicidade, que é o que todos nós pretendemos. Nós todos pretendemos felicidade. O mecanismo utilizado para conquistar a felicidade é que varia de acordo com a concepção de cada um. Quando você assalta um banco, ele não assalta um banco para entrar na borracha, para a polícia meter-lhe o couro, não. Ele assalta um banco para, com aquele dinheiro, ele curtir as férias no Havaí, ele passear, ele comprar mansões, aviões, comprar ilhas, carrões. Primeira coisa que se vê quando os traficantes, esses mais importantes, são lá trancafiados, é o sequestro dos bens deles. São ilhas, fazendas, aviões, mansões, carrões, e etc, etc, etc. Então as pessoas corrompem, roubam, matam com o objetivo de ter dinheiro para conquistar a felicidade. Então nós todos temos por objetivo a felicidade. Felicidade envolve a paz, a alegria, o contentamento, mas só que na tendência planetária, na tendência social que prevalece no planeta, a informação que nós temos e a indução que nós temos é a de ser rico para ser feliz. E aí dá no que dá nisso que está aí. Todo desregramento, todo descontrole, desequilíbrio social tem por objetivo a busca errada da felicidade, tanto das pessoas normais quanto dos dirigentes. Os que estão no comando, os que estão nas elites, os que estão nas cúpulas, pensam mal, pensam errado. E os que estão por baixo, os que estão sustentando as elites dominantes, também pensam mal, pensam errado. É por isso que todo mundo sofre no mesmo padrão de sofrimento. Maus governantes, escolhidos por maus cidadãos, que com isso farão um mau ambiente social, uma má civilização. E aonde isso acontece? No planeta como a Terra, que é um planeta pesado, é um planeta rochoso, é um planeta próprio para os espíritos atrasados, como nós. Para ele se transformar num planeta melhor, ele vai se desintegrar no contexto universal, vai se transformar, se eterizar como matéria constituindo outros e outros mundos. Então nós que temos a informação espírita, nós temos que colocar isso na cabeça. Nós não nascemos para ser presidente da República nem rei. Nós nascemos para cuidar da nossa vida, do nosso ser. Nós nascemos para nos conhecer melhor. Nós nascemos para segurar e controlar as nossas emoções, as nossas sensações, a nossa violência, a nossa agressividade. Nós nascemos para isso. É bom que se limpe a cabeça com relação à reencarnação, quando a gente ouve algumas pessoas mal informadas
principal, até mesmo no meio espírita, passar a informação de que a reencarnação é um sofrimento. Nós nascemos para sofrer, nós nascemos para pagar os erros passados. Não, nós nascemos para progredir, nós nascemos para vencer na vida espiritual, utilizando-se da vida material. Mas ninguém nasce para sofrer. A função da reencarnação é o progresso de todo mundo. Eu lembro sempre uma coisa fácil de se entender. Ninguém vai para a escola, para o colégio, para ser reprovado. Todos vão ao colégio para aprender, para se instruir e para serem aprovados. Mas no curso, no exercício do aprendizado, os negligentes, os relaxados vão ser reprovados. E a reprovação vai ser um sofrimento. Vão ter que recomeçar tudo de novo. Vão ter que se privar de uma série de coisas, porque vão ter que estudar mais ainda. Vão ter que se dedicar mais ainda. Enquanto não se recuperarem, continuarão sendo reprovados. Mas ninguém entra para as escolas para ser reprovado. Ninguém vem para a reencarnação para sofrer. O sofrimento é a consequência da reprovação. É a consequência dos deslizes. É a consequência de fazer opções erradas. Como, por exemplo, a de que para ser feliz tem que ser rico. Aí, quando ele consegue, às vezes, no fim da vida, a riqueza, ele chega à conclusão de que nada daquilo está satisfazendo o seu eu, o seu ser, e vai morrer infeliz, mesmo deixando uma grande fortuna. Então, a postura espírita é a de quem entende isso. E nós estamos aqui de passagem, nós não fomos criados para aqui, e nem vamos ficar aqui. O planeta vai continuar sendo a sede, a base de espíritos, hoje como nós, e amanhã superiores em outros mundos. Essa é a transição, é a passagem que os espíritos que nós fazemos em todo o universo. Porque não existe só o planeta Terra nesse nível. O planeta Terra é um deles, onde nós estamos. Mas se nós sairmos daqui e não voltarmos mais para cá e formos para um outro planeta e continuarmos no mesmo nível em que nós nos encontramos, nós vamos para um planeta semelhante a esse, com a mesma estrutura social, com a mesma estrutura espiritual. Nós vamos para mundos como esse. O que vai nos fazer progredir e sair para situações mais felizes, mais tranquilas, de maior realização espiritual como ser, é o nosso esforço. É o nosso esforço. Ninguém consegue progredir pelos outros. Ninguém consegue progredir pelos outros. Assim como também ninguém erra pelos outros. Cada um ou progride ou estaciona de acordo consigo próprio. De acordo consigo mesmo. Ninguém consegue evoluir pelos outros. Então vejam bem, nós às vezes podemos passar uma vida vigiando a vida dos outros, preocupado com fulano, com cicrano, com beltrano, e não esquecemos da nossa. Nós temos que cuidar de nós próprios. Não é um culto ao egoísmo, porque quando esse cuidar de si próprio está voltado à melhora, ao progresso, à ética, à ordem, à paz, esse cuidar de si próprio é um efeito positivo, é um direcionamento positivo, porque quem cuida de si próprio no sentido de se melhorar, vai estar contagiando e melhorando todo o ambiente em que vive. Então isso não é um culto ao egoísmo exploratório, ao egoísmo exclusivista. É um culto à própria transformação, para que você se sinta melhor, se sinta feliz, se sinta confortável e consciente de estar contribuindo, não só para a sua melhora, mas para a melhora do seu ambiente, onde você vive, onde você trabalha, onde você está encarnado. Ninguém está encarnado em lugar errado, então nós sempre temos que fazer a coisa certa. Mas eu não lembro se eu estou lá em casa porque eu tenho que pagar por isso ou por aquilo junto com A, B, C ou D. Não importa. Não importa não lembrar dos erros passados ou não lembrar do que aconteceu. Não importa. O que importa é nós termos a convicção e o esclarecimento de que nós agora, na atual conjuntura, no atual momento, nós temos que fazer a coisa certa. Não precisa decorar livros espíritos, não precisa decorar o Corão, não precisa decorar a Bíblia para saber o que nós temos que fazer. Não precisa. Eu cheguei lá no estacionamento do fórum esses dias, essa semana, acho que foi essa semana, e o moço que toma conta lá chama-se o Nazareno. Ele é o tomador de conta dos carros ali da OAB.
Então, sempre que eu estaciono, eu vou lá, brinco com ele, falo com ele. E às vezes eu brinco com ele chamando ele de outro nome. Ele fica meio... Eu chamo Natalino. Não, ele é Natalino. Não, ele é Nazareno. Eu às vezes chamo de Natalino. Eu sei que tem alguma coisa a ver com Natal, né? Jesus. Esse dia eu cheguei lá e chamei ele de Ananias. Ananias. Ele falou, Ananias. Sabe como ele me respondeu? Lucas capítulo 5. Eu não fui lá ver se é, porque ele é evangélico. Ele falou, Lucas capítulo 5. Ananias vendeu um patrimônio e enganou a mulher, tentou enganar a mulher que tinha vendido por um preço menor, mas na realidade ele vendeu por um preço muito maior. Foi morto por Deus. Eu não fui ver isso, é verdade, mas eu estou contando o que ele me contou. Fica aí como uma história, e não como um registro real, bíblico, não é? Mas ele falou, foi morto. Eu falei, opa, cuidado então, Ananias. Ele falou, não, Ananias. Aí a mulher dele, aí ele continuou. Lucas não sei o que, não sei se é Lucas também 5 que deve escorrer sobre isso. Ele falou assim, e a mulher dele também, quando soube no negócio, cometeu uma outra heresia, uma outra indignidade ou iniquidade, e também Deus mandou morrer, falou que ela iria morrer, e fulminou com a mulher dele. Então, Ananias e a mulher, segundo um bíblico lá, segundo esse evangélico, teve um fim trágico, porque vendeu o imóvel por um preço e tentou um enrolar o outro, e o preço que eles pagaram foi a morte fulminante. Foi a morte fulminante. Veja, você precisa saber que Ananias enrolou a mulher e a mulher enrolou Ananias para os dois serem mortos? Não precisa você saber isso, porque sem saber isso você sabe que não se deve enrolar ninguém. Não se deve enrolar ninguém. Uma vez perguntaram para o mestre assim, enquanto eu fico numa perna só, o senhor me diz toda a escritura? Ele falou, fica numa perna só. Aí o moleque ficou na perna só. Ele falou, ama, pode voltar à posição normal. Acabou. Está tudo resumido. Está tudo resumido. Quando alguém fala que o espiritismo precisa evoluir, que o espiritismo está atrasado coisíssima nenhuma, porque se estuda hoje, até hoje os 10 mandamentos não estão atrasados, nem ultrapassados, até hoje os 10 mandamentos, não é? E já se vão quase 5 mil anos. Então não tem nada ultrapassado. O Pai Nosso também até hoje não está ultrapassado, e tem 2 mil anos que o pessoal vive falando sobre o Pai Nosso. Então quando as pessoas falam que tem que mudar, porque tem que evoluir, para quê? Qual é o problema? Qual é a sua dúvida? É que a água não são 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio? São 2 de oxigênio e meio de hidrogênio? É esse o problema? Para te fazer entender que você tem que mudar o comportamento, que você tem que ser honesto, honrado, que você tem que ser fraterno e humilde, é isso? Não é. A gente fica procurando uma justificativa para não fazer aquilo que nós sabemos que tem que fazer. Quando as pessoas ficam lendo livros grossos sobre Deus, sobre o que falou para Salomão, para Jeroboão, para Roboão, para Ananias, para Ezequias, aquilo tudo é para procurar justificativa para ele ficar do jeito que está e ser o beneficiado de Deus. É procura de justificativa para as próprias iniquidades, para os próprios erros. Então, por exemplo, se tratando da doutrina espírita, está ultrapassado em quê? Você já não entendeu? Deus é a inteligência suprema. A alma, que é você, é imortal. A reencarnação é um mecanismo para você se matricular em várias escolas, em vários mundos pelo universo, para você ser perfeito, feliz, realizado. O que falta entender? Mas a coroa de elétrons do hidrogênio, ela é diferente da coroa de elétrons do plutônio. Bobagem. Se for e se é, tem gente estudando e vai ver qual a utilidade de conhecer isso para satisfazer as necessidades humanas. Ótimo. Mas não é esse o seu problema, o meu problema. É muito simples. A questão 621, Kardec perguntou para os espíritos assim, onde estão escritas as leis de Deus? E eles disseram o quê? Nas vossas consciências. Então nós temos na nossa consciência as leis de Deus. As regras todas do universo nós entendemos. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte delas. A questão científica não é a mais importante para nós conhecermos, porque a questão científica já foi, Tiaguinho, vivenciada por nós no processo da evolução do átomo ao arcanjo. Nós fazemos parte do processo científico, nós fazemos parte do processo químico do universo. Então isso é familiar para nós. O difícil é o comando, o controle, o assenhoramento
do sentimento moral. É daquele que nós temos que abrir mão das benesses físicas, materiais, das sensações, para nós então dominarmos a matéria, dominarmos o inferior e nos colocarmos em níveis superiores. A maior dificuldade é essa, é a moral, a emocional. Porque a teórica, a científica, essa é simples. Os espíritos mesmo dizem isso. Não se preocupem muito com isso, não. Deixa os cientistas cuidar da parte científica, que é importante, sim, é importante, mas é um outro tipo de trabalho. Mas eles dizem, não se preocupa muito com isso, não. Porque isso aí vocês resolvem, às vezes até do outro lado mesmo, em instruções na espiritualidade. Ou até porque nós hoje encarnados numa situação simples, humilde, nós estamos com a nossa capacidade intelectual adormecida para nós desenvolvermos outros sentimentos. Então nós temos, às vezes, uma capacidade intelectual muito maior do que essa que a gente expressa na vida, que a gente expressa na consciência, na plena consciência. Nós temos uma capacidade intelectual, às vezes, muito mais avançada, mas ela está adormecida, meio embotada, meio turva, para nós termos mais facilidade em desenvolver sentimento, em desenvolver outras capacitações que com o intelecto mais avançado, às vezes, nós tivemos alguns embaraços para trás. Eu até ouvi alguém falar, aliás, foi aqui no centro, sexta-feira passada, Zé Roberto, aquele médico, nosso irmão lá de Bom Jesus Tavapuana, que, aliás, vai falar aqui na última sexta-feira de julho, mês que vem agora, ele vai fazer uma palestra aqui. Então, Zé Roberto ainda estava falando assim, você sabe qual é a diferença? Porque a Tereza Cristina estava falando, e a Tereza Cristina é neurologista. Ele falou assim, você sabe qual é a diferença entre um clínico geral e entre um cirurgião geral e um neurologista? Eu falei, qual? Ele falou que o cirurgião geral, ele acha que é Deus. E o neurologista tem certeza que é. Ele não acha que é Deus, ele tem certeza que é Deus. Então, veja, são coisas que às vezes o intelecto atrapalha, em termos de jeito de desenvolver outras coisas. Eu vejo às vezes os trabalhos do Stephen Hawking. Stephen Hawking está sempre mudando as teorias, ele agora está com uma mudança na teoria do universo. É um dos mais sábios e intelectuais que existe no planeta. Mas em matéria de Deus, de teologia, ele está muito ruinzinho, está muito bambo das pernas, faz uma confusão terrível. Aí você pode pensar, bom, é porque nós somos grandes, ignorantes, absolutamente ignorantes. Não. É porque ele é muito intelectualizado. Ele está numa profundidade científica tão avançada que ele não tem dúvida de parecer Deus. Ele já tem certeza de ser Deus. Mas ele não tem, não. O Stephen Hawking não tem, não. Ele tem certa até humildade em admitir quando ele erra, quando ele se engana. E é um gênio, né? Aquele que fica na cadeira de roda, só mexe com 3 dedos, só 3 dedinhos de uma mão, fala através de um sistema de computador, e é um gênio, mas é um gênio intelectual. Ele não tem ainda um domínio, ele não tem uma facilidade de entendimento de Deus. Eu vou falar amanhã no programa de televisão, porque me mandaram um material sobre Michio Kaku, né? Esse físico que é autor da teoria das cordas no universo, é um dos mais respeitados cientistas da atualidade, físico da atualidade. Ele criou uma fórmula para detectar Deus. Não sei se ele copiou da gente no programa Terceira Revelação, porque nós já fazemos há 8 anos, essa teoria dele tem menos de 8 anos, essa fórmula dele é recente agora. Não é? Copiou da gente. Não é que eu seja mais importante, a Valéria, que fazemos o programinha Terceira Revelação, do que Michio Kaku, não. É porque nós somos espíritas. Eu não disse para vocês, quem sou eu para me comparar com Leonardo Boff? Um gênio, um teólogo, uma capacidade. Agora, em teologia, é um analfabeto. É um teólogo católico. Que numa palestra de 1000 pessoas, eu já repeti isso muitas vezes e eu gosto de falar para vocês saberem a nossa posição. Não é de inferior perante nada e ninguém. Num auditório de 1000 pessoas, eu fiz uma pergunta para ele
e mais 5 fizeram. Então foram 6 perguntas. Ele respondeu as 5 e a minha ele falou: José Manuel, eu não sei responder a sua pergunta. E sabe qual foi? Qualquer um de vocês saberia responder. Qual a ética de Deus em criar isso aqui, botar a vida só aqui e deixar ainda que a humanidade destrua isso? Já que ele tinha falado sobre a grandeza do universo. Leonardo Boff falou sobre a grandeza da criação, as galáxias de galáxias. Aí eu joguei essa pergunta simples para ele. Para todos vocês espíritas que conhecem o mínimo de espiritismo, vocês sabem que a ética de Deus para o universo é a de que tudo evolua. E esse planeta é uma das escolas nessa grande universidade da evolução para tudo e para todos. Disse isso, não sei responder a sua pergunta. O Papa, para 6 bilhões e 800 milhões, aliás, corrigindo, para 7 bilhões de habitantes aqui, não é, Wilson? Você que me passou a informação. Eu usava 6 bilhões e 800, mas nós já somos 7 bilhões de habitantes no planeta. O Papa, há poucos meses agora, disse para 7 bilhões do planeta de habitantes que não sabia porque que as crianças morrem com jovenzinhos. Quando aquela menina japonesa perguntou por que no terremoto do Japão, na tsunami, morreram tantas crianças. Por que as crianças morrem? Qual foi a resposta dele? Simplesmente essa: não sei responder, não tenho resposta para a pergunta. Mas é uma coisa até que a gente acha tão ingênuo, né? Um Papa, um teólogo dos teólogos, chamar o Papa de doutor em teologia é humilhá-lo, porque ele é o chefe da Igreja Católica, é o chefe da religião mais poderosa do planeta, tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de adeptos. O cara abrir para a televisão, se expor no mundo inteiro para falar que não sabe, era preferir ficar quieto. Mas não tem muito tempo também, ele em Auschwitz, visitando lá os campos de concentração, ele disse, e eu mostro isso de vez em quando na televisão, para mostrar que vocês não precisam ficar aí achando que nós somos inferior, que nós não podemos entender Deus, porque se esses homens não entendem, mas nós estamos mostrando que se eles não entendem é porque eles estão em doutrinas erradas. Eles estão em doutrinas dogmáticas de fé. Eles estão em doutrinas que ancoram a consciência e a sabedoria das pessoas nos preconceitos do passado, milenários do passado. Mas ele disse, quando foi visitar Auschwitz, onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? Que 6 milhões de judeus fossem queimados vivos lá naqueles polos? Ele perguntou isso. Onde estava Deus que permitiu a vitória do mal? Onde estava Deus que não interferiu? Isso são perguntas do Papa, que tinha que ter as respostas. Eles não têm, mas nós temos. Deus está em toda parte do universo. Aquilo ali aconteceu porque aquilo ali é um processo da evolução. Eram espíritos que estavam ali para passar por aquele tipo de prova, de expiação, porque já tinham também cometido as suas antes daquilo ali, as suas no passado. Ninguém sofre inocentemente. Só sofre porque está permitido por Deus. E se Deus está permitindo é porque está num contexto de perfeição, está num contexto de justiça. Ou então você não acredita em Deus. Mas não, nós acreditamos, nós temos justificativa para acreditar em Deus. Ninguém sofre sem estar precisando. Como ninguém toma remédio sem também estar doente. Ninguém vai para o hospital submeter a uma cirurgia se não estiver precisando. Pois bem, ninguém vem para aqui como espírito para sofrer, passar pelas provas e pelas expiações que o mundo oferece sem estar precisando. Zé Alencar falou isso e de vez em quando também eu repito para encaixar. Olha como são coisas simples que nos ajudam a entender. O Zé Alencar, nosso ex-vice-presidente, que desencarnou há pouco tempo, ele dizia isso. Ele falou, o sofrimento não me preocupa, não me atormenta não, porque se eu estou sofrendo é porque Deus está permitindo. Olha a conclusão dele, católico. Se eu estou sofrendo é porque Deus está permitindo. E eu não posso jamais imaginar que Deus me permitisse sofrer se isso não fosse bom para mim. Olha, um católico fazendo esse tipo de conclusão. É uma conclusão de quem pensa por conta própria. Não importa que seja católico, budista ou ateu. Quem pensa por conta própria começa a chegar às conclusões de um Deus melhor do que o Deus historicamente pregado e ensinado pelas religiões. Porque vocês, no lugar de Deus, fariam um mundo melhor. Todos vocês fariam, eu tenho certeza. Vocês fariam um mundo melhor. Um mundo com mais justiça, com menos guerra. Um mundo com menos sofrimento, com menos desgraça, vocês não fariam? Se vocês tivessem o poder de Deus? Mas então, caras pálidas,
como diziam os índios, os americanos, caras pálidas. Então imaginem, se nós faríamos, nós não podemos achar que faríamos melhor do que ele. Então nós temos que entender que ele fez muito melhor do que isso que nós estamos pensando. Se acontece desse jeito é porque isso está num processo perfeito, que as pessoas podem não entender, mas nós espíritas entendemos, temos que entender. É o processo da perfeição, é o processo da reencarnação, é o processo dos mundos habitados, espalhados pelo universo. Então, como eu disse, muitas pessoas vêm às vezes de uma forma socialmente inferior, com a inteligência, com o intelecto meio anestesiado, embotado, para que ele possa desenvolver outros sentimentos que o intelecto até o prejudicava e o atrapalhava no desenvolvimento da compreensão. Então, nós temos perguntas aí hoje. Então nós vamos falar sobre as questões que estão apresentadas, porque essa reunião, como disse antes, é a última reunião do mês, onde a gente faz respondendo, esclarecendo dúvidas. Não que a gente saiba tudo, mas a gente fala com base na doutrina espírita. E as pessoas às vezes perguntam um pouco, né? A impressão que ninguém tem dúvida. Que bom. Esperto, né? Bom, já estamos no processo de mudança onde poucos conseguem perceber. Algo já está mudando, pois até o comportamento social está exigindo mais esclarecimentos. Já estamos no processo de mudança, onde poucos conseguem perceber? Essa é uma, né? É. Não, veja bem, o processo de mudança sempre existiu. Não pense que vai haver um processo de mudança assim, de repente, meia-noite do dia 31 de dezembro do ano tal, vai haver a transformação. O processo de transformação sempre existiu. Sempre nós estamos, como humanidade, no processo de transformação. Ele pode ser mais ou menos acentuado quando ele é mais ou menos intenso na sua divulgação. Hoje, por exemplo, nós sabemos do lado de cá tudo que está acontecendo do lado de cá instantaneamente. Então, o processo de modificação, de transformação hoje, ele é mais sentido por isso. Porque imediatamente o que está acontecendo aqui, nós estamos sabendo aqui, nós estamos sentindo aqui. Nós estamos agora nessa noite passada e noite retrasada, com a Itália aqui, infernizando o Brasil aqui. Através dos hacks, através da internet. Não é? Então vejam, é instantâneo. Então dá a impressão, as transformações que acontecem hoje, que elas são mais intensas, porque elas são mais perceptíveis. Mas transformação é modificação. E modificação está sempre havendo. Até mesmo quando não tenha essa modificação, um objetivo moral. Quando essa modificação tem um objetivo intelectual, meramente, tecnológico, meramente. Os americanos sempre espionaram os russos e os russos espionaram os americanos para um ver o que o outro estava fazendo, para fazer a mesma coisa e passar à frente do outro. Então esse processo de modificação, de evolução, de transformação sempre existiu. E ele vai ser sempre cada vez mais intenso. Porque, como eu estou falando, a universalidade do conhecimento, ela cada vez é mais intensa e vai exigindo mais e mais de uma humanidade que continua avançando. Como nós estamos falando hoje, os cursos, o aprimoramento para exercício das próprias funções no mundo hoje são muito mais intensos e muito mais exigentes, porque a própria tecnologia está exigindo isso. Isso é transformação e vai ser cada vez mais acelerada, cada vez mais rápida e cada vez mais intensa. Aí do outro lado. Algo já está mudando, pois até o comportamento social está exigindo mais esclarecimentos? Sim, claro. As coisas estão mudando e o comportamento social está sendo mais monitorado. As leis, por exemplo, de hoje, elas têm que ser muito mais avançadas do que as anteriores. Ainda que elas não sejam cumpridas e seguidas, ou ainda que elas não peguem, como costuma se dizer na gíria, elas têm que demonstrar uma evolução sobre as anteriores. Porque o intelecto do planeta já chegou a um ponto de censura
em que a atualidade social de hoje é perfeitamente capaz de censurar a atualidade social de 10 anos passados, ou 5, ou 2. Quiseram modificar as regras agora para que as obras das Olimpíadas não necessitassem mais de transparência, de abertura, para acelerar mais. Foi uma gritaria geral, porque isso é um retrocesso. Opa, alto lá. Se fizer isso com essa, por que as outras têm que ser abertas e todo mundo saber, e essas têm que ser escondidas? Alto lá. Então, o próprio comportamento social impede certas mudanças e impulsiona num trilho melhor, num trilho mais ético. Mesmo a gente sabendo que a lei não funciona da mesma forma para os ricos e poderosos do que para os pobres e infelizes. Não. A lei, ela tem um princípio de justiça, ela tem um conteúdo fiscalizado e vigiado, mas na hora de funcionar a gente sabe que o pobre sofre de um jeito e o rico, o poderoso, sofre de outro. Elas já são feitas e adequadas para as coisas andarem mais ou menos do jeito que estão. Mas e daí, é culpa de Deus? Não, é culpa nossa. É culpa nossa. Nós somos os geradores e os formadores de todo esse processo. Então, claro, as exigências sociais estão cada vez exigindo mais esclarecimento e adequação e aperfeiçoamento na elaboração de leis e automaticamente de comportamento diferenciado, comportamento melhor. Ninguém, por exemplo, quando vocês veem propaganda política na televisão, eu falo sempre isso, quando a gente lá em casa, vocês estão assistindo, vão assistir o Jornal Nacional. Aí entra lá, daqui a 10 minutos, que agora vão ter propaganda eleitoral obrigatória. Aí, pum, entra a propaganda. Seja de que partido for, qualquer um partido. Vocês vão, depois da propaganda, se olhar e se perguntar: meu Deus, onde essa gente estava? Isso é a solução do Brasil, é a solução do mundo. Isso é a felicidade. Onde é que eles estavam que nós não sabíamos? Por quê? Porque todos têm o plano maravilhoso, todos vão para lá com aquela cara lavada para falar que vão fazer aquilo que já sabem. Nós já sabemos que eles não vão e nunca fizeram, e não vão fazer agora. Mas vão para lá dar a solução de todos os problemas da humanidade. Então, vejam bem, na teoria é obrigado a fazer assim. Vai com o tempo que isso aí começa a ser também imprensado, a ter que ser feito na prática, como está na teoria. É igual a sonegação. A fiscalização, as leis tributárias vão cercando. Chega um ponto que não tem mais condição de você ficar tão fora. Aí, muito bem. Agora, com essa nota eletrônica, tinha empresa que pagava 5 mil reais por mês de imposto. Com a nota eletrônica foram pagar, Dalgin, foram pagar 15, 30, 50. E agora? Bom, agora sabe o que tem eles que fazer? Os sonegadores, que sonegavam numa legítima defesa do patrimônio, mas sabe o que tem eles que fazer? Exigir que o governo, em contrapartida, use honestamente esse dinheiro que estão pagando. Então, veja, se o processo, por si só, ele não acaba imprensando e obrigando. É o avanço intelectual que acaba forçando o moral. Eles não avançam juntos. O intelectual sempre está na frente. Por quê? Porque o intelectual visa o imediatismo material. O intelectual é mais imediatista, é mais material. O moral já é mais difícil, porque aí já é o sacrifício de você abrir mão das suas vantagens, abrir mão do seu egoísmo, abrir mão do seu orgulho, abrir mão da sua vaidade. Então isso tudo é muito mais difícil. Você faz um curso técnico rapidamente, mas não faz um curso moral rapidamente. Esse moral, ele vai rolando, você vai sempre tentando torear, sair fora, mas vai chegando um ponto em que esse intelectual vai forçando o moral. Olha aí no caso da nota eletrônica, um avanço tecnológico intelectual que força o moral. O que agora quem paga, o contribuinte, tem que exigir? Bem, nós agora estamos pagando certo, mas vocês também têm que fazer certo. Porque antes, sonegava cá embaixo, sonegava lá em cima. Agora que não sonega cá embaixo, para aí, não vamos sonegar lá em cima. Vê se não há um encurralamento da situação para que as coisas melhorem. Sim,
então nós estamos sempre melhorando. Vai lá. Quando as pessoas morrem, transformam-se em espíritos? Não. Espíritas? Espíritas. É uma pergunta legal. Foi uma conversa que nós tivemos aí na entrada agora com o Wilde, porque as pessoas quando desencarnam continuam sendo as mesmas. Continuam sendo as mesmas. Os católicos continuam sendo católicos, protestantes. E vão na espiritualidade ser instruídos, ter informações, ter instruções, mas as instruções do lado de lá não transformam o preto no branco, não transformam o azul no amarelo. Elas são processos de educação e ensinamento como aqui, que muitas vezes o espírito que desencarna, ele desencarna tão agarrado e tão recrudescidamente preso aos preconceitos sociais e religiosos, que eles continuam lá o tempo todo, com os mesmos preconceitos religiosos e sociais. E eles só vão ser tocados em reencarnações, porque os espíritos não são modificados lá do lado de lá e trazidos para cá purinhos, prontinhos, não. Ficam lá com os mesmos preconceitos, os mesmos ódios, os mesmos rancores, as mesmas mágoas e as mesmas teorias. Mas podem também se modificar, claro. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós podemos nos modificar e devemos nos modificar. Mas esses espíritos, que todos nós, desencarnamos com as mesmas ideias. Tem até uma censura com relação às informações que Galileu prestou na Gênesis, que está na Gênesis Espírita. Tem um crítico que diz que as teorias dele foram as mesmas. Quando ele veio ditar a Gênesis, ele ditou do mesmo jeito que ele pensava quando estava encarnado. Sim, não significa que porque desencarnou, se era um ignorante, virou um sábio. Ou se era um sábio, virou um super sábio. Continua o espírito do jeito que ele era, com as mesmas tendências, com as mesmas colocações. Podem começar a melhorar, ter algum desenvolvimento, mas se não, todo mundo quando desencarnasse virava perfeito, ficava, agora resolveu tudo. Não é assim. O processo é lento. E o processo individual, o processo intelectual e o processo moral, o processo teológico, continua. Com as reencarnações é que os espíritos vão exercitando essa faculdade do conhecimento, das sensações, porque o das sensações, como eu disse, é o processo da sensação o mais importante. O mais importante. Porque o intelectual, esse aí depois resolve. Esse resolve mais fácil. Mas os espíritos não se transformam em espíritas porque desencarnaram. Eles continuam sendo os mesmos espíritos e formando lá os seus grupos da mesma forma como tinham os grupos aqui. Quando se completa a reencarnação? A reencarnação se completa no momento do nascimento. Eu vou até deixar para falar amanhã, e talvez domingo toque aqui no assunto, mas amanhã no nosso programa nós temos uma questão lá muito interessante a respeito dessa criancinha, dessa menininha que foi gerada com o sêmen do próprio pai, que já tinha desencarnado, né? Então tem uma questão muito interessante que eu e Valéria vamos abordar amanhã na TV, e eu não vou falar aqui para não queimar, né? Amanhã vocês assistam amanhã 9 horas da manhã na TV Focus, que nós vamos falar sobre esse processo reencarnatório. Mas é muito, isso aqui uma vez custou uma matéria que eu acho até que ainda está no painel lá na frente. Eu não lembro o título, mas que fala sobre a reencarnação. Eu acho que é questão 344. Eu acho que é 344, que fala sobre a reencarnação. Quer ver? Sim, porque 344, tá aqui, ó. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, no momento do nascimento, a reencarnação se completou. Não tem mais nada para reencarnar dali para frente. O que acontece é que a criancinha vai crescendo, o corpo vai crescendo, os órgãos vão se tornando maduros, e aí, com o crescimento e o desenvolvimento orgânico do corpo, o espírito vai assumindo a plenitude da sua atuação sobre o corpo. Não existe espírito que continua reencarnando depois que o corpo já nasceu. Porque no momento que o corpo nasceu, ele deixou de ser dependente, até mesmo de um outro organismo biológico, que é o organismo da mãe.
Então, a reencarnação se completa com o nascimento. Vou ler de novo. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, nasceu, completou a reencarnação. Dali para frente é desenvolvimento orgânico, biológico e amplitude de desenvolvimento das ações do espírito sobre o corpo. O espírito é adulto, o espírito é velho, o corpo é que é novo. Então, num corpo jovem, num corpo de criança, o espírito adulto não tem recursos através do corpo para expressar toda a sua capacidade e o seu ser. Mas à medida que o corpo vai se tornando adulto, o corpo conclui a sua formação biológica e o espírito completa a sua atuação através daquele organismo, através daquele corpo. Mas a reencarnação se completa no momento do nascimento. Ela inicia na concepção e termina com o nascimento. É a questão 344 do Livro dos Espíritos. E todas as dúvidas, todas as questões que vocês queiram saber sobre o Espiritismo estão em O Livro dos Espíritos. Com certeza. Tragam as que não estão, que eu gostaria de conhecer. Todas as questões que vocês possam imaginar, elas estão em O Livro dos Espíritos. Procure inventar alguma que não esteja aqui e traga domingo. Procure inventar, criar alguma dúvida que não esteja aqui. Eu garanto para vocês que estão todas as dúvidas esclarecidas aqui. É uma questão de atenção, carinho, estudar, como eu tenho dito para vocês, com humildade, porque nós não podemos estudar como já sabendo tudo. Se você já sabe tudo, você pega alguma coisa para ler, você só vai ver tudo errado, porque você já sabe tudo. Então a gente tem que ter humildade para estudar, tem que ter perspicácia, atenção, tem que ler com calma, com carinho. Lê, pensa, analisa, faz a sua ideia em cima daquilo que você leu. Volta, lê de novo, faz a sua ideia. Vê se a sua ideia está batendo e coincidindo. Se não está, você está discordando. Então aí cabe honestamente o seu papel de pesquisar, para ver se a sua discordância tem um fundamento que te leve cada vez mais a estar nessa discordância. Depois volte, analise, pesquise. Não vai procurar o que um outro cara escreveu sobre isso, que aí complica. É aí que as pessoas começam a se distorcer através dos livros do mundo. Pegou um cara que entendeu, às vezes, errado de outro jeito, você vai atrás dele, pronto, aí você já faz uma opinião errada. Façam as suas opiniões, analisem, aceitem se concordarem, se baterem as suas ideias com o que está escrito aqui. Se não estiver, procurem outras coisas. É assim que a gente estuda, assim que a gente aprende. Assim que a gente aprende, analise. Não vai ver o que os espíritas na internet estão dizendo, que aí complica. Vai ver o que os cientistas estão dizendo. Aí sim, vai ver o que os cientistas estão dizendo. Porque se você for procurar alguém que já se diz também conhecedor disso, complica um pouco. Você pode até ter informações, mas com ressalva. Quando o cara é espírita, aí tem atenção, Agora, quando é cientista, ele está falando de uma coisa que ele está pesquisando, sem conotação religiosa. Aí ele está limpo no intelecto, ele está limpo na pesquisa. Agora, quando é religioso, aí um pé atrás, ou dois. Principalmente quando é espírita. Que aí você não sabe se o cara entendeu errado, ou se ele faz parte de uma corrente de pensamento também errada. Então vem para aqui, ó. O Espiritismo está todo aqui, no Livro dos Espíritos. O que faz os outros 4, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis, é ampliar o entendimento que está aqui. É só isso. Só amplia o entendimento que está aqui. Então estudar requer humildade, requer atenção, carinho, dedicação. Tem gente que lê batido aqui, já li o Livro dos Espíritos, aí começa, vou ler outro, e lê o outro, vai lendo o outro, aí começa a se perturbar por aí.
Como eu tive gente essa semana passada, ou retrasada, depois do nosso programa que está rodando aí, foi me questionar, e são pessoas de altos estudos aí em outros centros. Aí foi me questionar, meu filho, é livro dos Espíritos. Os caras se dizem espírita, mas nunca estudaram isso. Quem não estudou o livro dos Espíritos, não se diga espírita. Diz que é espiritualista, que aí vale tudo. Diz que é espiritualista. Pode ser católico, umbandista, protestante, evangélico e até se vir o centro espírita. Vale tudo. Agora, espírita é quem conhece o livro dos Espíritos. E quem concorda. E não basta só conhecer, tem que concordar. Por isso que eu estou falando, cada questão dessa é para vocês pensarem, analisarem, com carinho, com calma, com humildade. E principalmente estudar de acordo com o clima. Aconteceu uma tragédia, vem aqui e estuda a tragédia. Aconteceu um suicídio, vem aqui e estuda o suicídio. Aí você está no clima. Você pode confrontar a teoria daqui com a realidade que você está emocionalmente envolvido. Matou o filho, matou o pai. Vem aqui e vai estuda o tema. Aí você está no clima. E vai pesquisando sempre, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí a gente vai sabendo, a gente vai aprendendo. Então, todas essas questões estão resolvidas aqui no Livro dos Espíritos. Quer perguntar? É por escrito, mas pode perguntar. A reencarnação começa na concepção, porque ela pode não terminar, pode ter um aborto no meio do caminho. Aí você reencarnou. Quando você nasceu, completou o processo da reencarnação. Certo. Reencarnar imediatamente? Pode e vai. Mas sim, a reencarnação é isso. É o mesmo espírito voltando várias vezes em corpos diferentes. Eu tenho um exemplo também fácil e prático de entender. Eu pego assim, uma garrafa de Coca-Cola com Coca-Cola. Muito bem, garrafa de Coca-Cola com Coca-Cola. Você pega uma garrafa de Guaraná vazia, entorna a Coca-Cola na garrafa de Guaraná e joga a garrafa de Coca-Cola fora. A nova garrafa é de Guaraná, mas o líquido é Coca-Cola. Você pega a garrafa de Guaraná e pega uma garrafa de Fanta, entorna aquele líquido dentro da garrafa de Fanta e joga de Guaraná fora. A nova garrafa é de Fanta, mas o líquido é Coca-Cola. Então o espírito é sempre o mesmo, os corpos vão sendo diferentes. Porque aí o espírito vai vir em regiões, locais, ambientes, famílias e etc., de acordo com as suas necessidades de aprendizado, de desenvolvimento das suas capacidades, acertos, às vezes, de problemas de inimizades, aproximação de amizades, uma série de fatores que vão interferir. Mas o processo é sempre esse. Morre um corpo, a alma que não era perfeita ainda, aí está a justiça de Deus, em dar oportunidades para que o mesmo espírito se aperfeiçoe, em várias oportunidades. Ora ele nasce como rico, ora ele nasce como pobre, ora ele nasce numa posição social superior, ora ele nasce numa posição social inferior, mas ele, espírito, não aumenta ou diminui a sua capacitação pela condição social. Se ele era um presidente e reencarnou como um gari, ele não evoluiu, ele não andou para trás na evolução dele, ele continua sendo o mesmo, mas é o mesmo espírito numa situação socialmente inferior, para ele desenvolver naquela condição inferior coisas que ele não conseguiu naquela superior que ele tinha. Então o processo da reencarnação é sempre esse, o mesmo espírito usando-se de vários corpos para ele desenvolver o aprendizado. É a justiça de Deus, não o aperfeiçoamento, na chance de todos serem perfeitos. Imagine, um espírito que nasce numa favela, num meio contaminado por drogas, por uma série de coisas, e um outro espírito nascendo na Suíça, na casa de um casal de professores da universidade, ou pessoas que têm condições, recursos de dar educação, aprendizado e tudo mais. Onde estaria a justiça nisso? Um nascer lá e outro nascer cá. São situações diferentes socialmente,
oportunidades diferentes que aqueles espíritos, tanto lá quanto cá, estão tendo de se autopromover espiritualmente, de se autodesenvolver as situações diferenciadas, porque são as situações mais adequadas para cada um desses espíritos. Aham. Aham. Tem condição de falar que não quer voltar. Até certo ponto ele vai ser respeitado e não querer voltar. Se ele for muito recalcitrante e não voltar atrás, ele vai vir obrigado. Ele aí vem de qualquer maneira. Aí ele vai vir obrigado. Porque o processo da evolução é esse. É igual o filho dizer, não quero ir mais no colégio. Não quero mais ir no colégio. O que o pai vai fazer? Vai para o colégio, sim. Vai para o colégio. Você pode agir? Ah, sim, sim. Quando é que cessa o processo da reencarnação? Quando o espírito não necessitar mais de aprender. Quando é que o aluno deixa de ir para o segundo grau? Quando ele completou as matérias todas do segundo grau. Quando é que ele deixa de ir para a faculdade? Quando ele completou as matérias todas da faculdade. Quando é que o espírito deixa de reencarnar? Quando ele já conquistou tudo que era para conquistar de bom, intelectual e moral, para o seu próprio espírito, para si próprio. Então ele já estará em mundos superiores. Até o ponto de não reencarnar mais. Não precisa mais. Só reencarna como missão. Aí ele pode reencarnar como professor. Por exemplo, o professor de uma escola primária, ele não é primário. Ele é um professor superior. Mas ele vai lá ensinar para os alunos primários. Então os missionários fazem isso, são missionários. Jesus, um missionário. Gandhi, um missionário. Buda, um missionário. Eles não precisavam mais estar reencarnando aqui, mas vieram como professores, como mestres. E uma série deles que nós temos por aí, que vem para ensinar, para ajudar. Não é? Tá? Se mais alguma dúvida, escreva, domingo venha que a gente fala, comenta sobre o assunto. Queridos, boa noite, muito obrigado e até domingo.